Bom dia a todos. É com muito prazer, muita alegria que nós voltamos à cidade de Campinas, especialmente ao Centro Espírita Allan Kardec, esta casa que já há alguns anos nos acolhe com tanto carinho, um trabalho que fazemos anualmente com a família no departamento da Jane, e sempre aos domingos estamos aproveitando a data. Excepcionalmente, desta vez viemos apenas para a palestra do domingo, o que nos dá mais honra, porque é sinal que o Davi lembrou de nos convidar só para o domingo, não é? E temos o prazer de ver muitas pessoas amigas que já conhecemos. E o tema A Porta Estreita, que o Davi não falou, deixou para mim falar, não é? A porta estreita, dentre os temas evangélicos, é um tema bastante falado. Talvez até alguns digam, mas eu vou ouvir novamente a tal da porta estreita, não é? Porque as igrejas, de um modo geral, parece que quando chega um novo adepto à casa, parece que a igreja pega um daqueles parafusos que serve para atarrachar, o Arley conhece bem, e põe na consciência da pessoa e começa a atarrachar, para fazer com que o seguidor da doutrina encontre um meio de entrar pela bendita da porta estreita, que Jesus disse, não é? Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que vos conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E depois que Jesus falou isso, toda a igreja quer que o pessoal emagreça e entre pela porta estreita. Há pessoas que fazem o regime espiritual como se estivessem no spa, querendo emagrecer espiritualmente para entrar dessa porta estreita. E se esquecem de um princípio básico de que a natureza não se desenvolve aos saltos, mas gradativa e lentamente. E nós, espíritas, que não deixamos também de receber um parafuso que nos atarracha vez ou outra, não são só as igrejas, a doutrina espírita também, através de seus conceitos de reforma íntima, de uma certa forma, para pessoas mais desavisadas, acham que a doutrina entregou um parafuso também para apertar a consciência de cada um, para fazer com que em uma encarnação se recupere de todas as outras que nós perdemos tempo. E não sei por que achar que perdemos tempo em outras encarnações. Ainda outro dia, conversando com um grande empresário, ele me deu uma lição de vida maravilhosa. Ele disse: Avildo, nunca considere tuas falhas, teus erros, a tua falência como um erro, mas como uma experiência de vida. É porque o espírita tem o hábito de dizer: perdi tantas encarnações. Você não perdeu nada, isto faz parte natural de nosso desenvolvimento. Nesta encarnação, descobrimos a doutrina espírita, e nem todos permanecerão nela, porque para nem todos ela satisfaz, a nem todos ela agrada. Cada um vai buscando o seu caminho e encontrando naturalmente o afunilamento para caminhar para a porta estreita. Entretanto, é inadmissível que nós imaginemos que Deus exige de nós a dor, o sofrimento e a lágrima para entrar na porta estreita. E o indivíduo, de repente, se priva de todo o seu prazer, de todo o seu lazer, de toda a sua vida comunitária, de seu joguinho de futebol, de uma porção de atividades corriqueiras de sua vida, porque resolve de um momento para outro entrar para a porta estreita. E não se apercebe de que em torno dele gira uma porção de pessoas habituadas ao seu modo de vida, e que em se modificando repentinamente, ele estará alterando o modo de vida das pessoas que circulam em sua volta. E eu pergunto, você tem direito de transformar a vida dos outros para conseguir a tua porta estreita?
Ou você tem também um compromisso com teus filhos, com tua mulher, com teus pais, com teus amigos. Você tem que se transformar de dentro para fora, e uma das transformações é a própria autoaceitação de seus erros, de seus defeitos. Este é o princípio da transformação. Entretanto, observem que sempre o medo e a dúvida foram os companheiros da cultura do homem. Medo e dúvida. Vamos colocar a dúvida na consciência do homem e ele ficará perdido no meio da noite, não sabendo para onde ir, e se agarrará na religião ou num líder que poderá conduzi-lo, e aí nós faremos dele o que quisermos, porque a dúvida é o grande transtorno na mente do homem. E outro companheiro da dúvida, que nos segue desde que nós existimos, é o medo. Foi pelo medo que as religiões nos conduziram até hoje. Foi pelo medo que nossos pais tentaram nos educar e nos traumatizaram. É pelo medo que nós ainda hoje costumamos dizer aos nossos filhos que tomem esta ou aquela atitude, senão serão perdidos na vida. Nunca conseguirão emprego. Veja a ideia de medo que nós passamos para os nossos filhos no intuito benéfico de educá-los. Entretanto, estamos transferindo para eles o que a cultura religiosa fez de nós durante todas as nossas encarnações, e talvez até bem próximo a esta. E diremos, por que não estamos vivendo hoje a cultura do medo? Porque a cultura do medo não faz parte da filosofia espírita. A cultura da dúvida não se desenvolve nas escolas espíritas, porque a escola espírita é a portadora, a reveladora da verdade. Como verdade límpida, transparente, é simples e singela, sem nada rebuscado, ela vem tirar o véu do medo e da dúvida, que nos acompanha por toda a eternidade, e nos dizer, você faça a tua felicidade do jeito que você quer. Aliás, falando em medo e em dúvida, conta-se uma história, que certa vez, um rei, e os reis estão sempre nas histórias, porque eles podem fazer tudo o que eles querem, ninguém reclama. Este rei possuía uma porção de esposas. Quanto homem gostaria de ser rei, não? Mas não sabe o que estariam arrumando. Este rei possuía uma porção de esposas, e tinha por algumas uma simpatia maior, por outras menor, e por uma especial ele tinha uma reverência maior. Diríamos, tinha amor por ela. Mas é meio difícil, não é? Nós entendermos o amor protetor, o amor passional, o amor posse, não é? Entretanto, é este o amor com que nós nos movimentamos, é o amor que nós conhecemos. Ele tinha por uma das esposas. Acontece que ela não tinha por ele. Aliás, é meio difícil ter 10 amando o mesmo homem, não é? Uma pode ser que ame, as outras estão ali desfrutando dos tesouros materiais que pode oferecer, não é? E a gente bobo acha que somos amados, não é? Na verdade, nós estamos trocando favores, não é? E o principal favor que trocamos é os proventos materiais, porque ainda somos tão volúveis que nos satisfazemos com essa aparência de grandeza ou de autoridade. E o rei vivia relativamente feliz, até que um dia ele descobriu que bem ela, a mulher que ele mais queria, na verdade gostava do chefe da guarda da corte. Meu Deus do céu, eu sou o rei, eu mato esses dois. Porque a primeira ideia passional que existe, vou lavar minha honra com a morte. Principalmente entre os reis. Hoje já isso passou, não é? Ele foi procurar os dois e os dois souberam da história e fugiram. Fugiram. Mas como o rei é dono dos exércitos, ele mandou imediatamente que saíssem à procura dos dois. E depois de 2 dias de caminhada, encontraram os dois escondidos numa cabana no meio da floresta. Ele levou os presos de frente do rei
E o rei austero colocou-os na sua frente e disse: vocês pagarão pelo que fizeram, mas terão um sacrifício especial. E preparou tudo, deixou-os na dúvida. O que é que ele vai fazer conosco? No dia aprazado, reúne na arena uma porção de pessoas da cidade, todas observando a cena que se daria, e ele coloca o chefe da guarda, o seu concorrente maior na paixão, aquele que lhe traíra, no centro da arena, e coloca a esposa ao seu lado, sentada para apreciar toda aquela cena que se desenrolaria. E ele anuncia em tom alto para que todos ouçam, e principalmente ele, o chefe da guarda, que ele estava sozinho, atônito, atemorizado. O que ele fará? Na sua frente haviam duas portas, uma porta e outra porta. Talvez uma estreita, outra larga, não sabemos, mas haviam duas portas. E ele pensando: é para mim sair? É para eu sair ou é para alguém entrar? Imaginava gladiadores entrando e o sacrificando. E se entrarem leões, tigres, feras, o que é que eu farei aqui no meio? E o rei anuncia: Senhor traidor, que fugiu com os princípios de honestidade aqui da corte, você terá o direito de escolher uma das duas portas para entrar. Numa delas, você encontrará uma jovem bonita com quem poderá sair em liberdade e se casar. A moça que estava do lado ficou horrorizada, porque ela amava aquele lanceiro, ela amava. Como que ele vai fazer isso? É isso que ele quer fazer, me maltratar, permitindo que ele vá embora com outra. E aí o rei anuncia: e na outra porta você encontrará uma fera esfomeada, que ele comerá inteiro. E ela tremeu também: meu Deus, se ela entrar, ela vai comer o homem que eu amo. E o rei disse: você tem aí as duas portas, escolha aquela que você quiser e pode entrar. O moço tremeu, falou: meu Deus, e agora, se eu erro a de porta, olha, aonde eu vou amarrar o meu burro? Ele pensou, se eu erro de porta. Mas tem gente que no casamento prefere a fera do que a mulher, viu? Mas ele ficou naquela dúvida, é a dúvida que as religiões nos colocam, a dúvida: entro por esta ou entro por aquela. E aí, para aumentar o clima de tensão, o rei olha para a sua ex-esposa e diz sarcasticamente: eu vou te dizer qual é a porta que está jovem e qual é a porta da fera, e você pode ir lá e contar para ele. Vejam a posição que o rei a colocou. Se ela conta a porta da jovem, ela ia morder até a orelha, porque ela ia perdê-lo para sempre nos braços de outra. E naquela época matava-se por tão pouco. Mas se eu indicar a ele a porta da fera, eu também o perderei. O que é melhor? Perdê-lo para que ele não fique com ninguém? Ou perdê-lo e deixá-lo com outra? E o rei contou qual era a porta da jovem, qual era a porta da fera. E disse: agora você pode ir lá e sussurrar ao seu ouvido, para que ninguém ouça, mas ele tem que saber qual é a porta. E você vai dizer a porta que você quiser. Você vai indicar uma porta, e ele vai confiar em você e vai entrar. Você faça o seu destino daqui para frente. E a jovem trêmula saiu, caminhou lentamente, se aproximou do seu lanceiro, do chefe da guarda, que não ousou tocá-la, porque o rei estava olhando. Se não tivesse, não ousou tocá-la, ficou sério, como ele deveria ter ficado desde o começo. E ela sussurrou-lhe algo ao ouvido. Ele olhou assustado para ela e pensou: ela quer me matar ou quer me libertar? Depois, lentamente, ela voltou para o trono. Está um pouco adiantada a hora. Vamos dar uma parada nessa história, senão não vou fazer palestra hoje. Não teremos palestra, o Davi não me convida mais para vir aqui. Vejam que interessante,
como é que a vida nos ensina. Repito, a dúvida e o medo foram os companheiros de toda a jornada educativa que tivemos. Pessimamente educativa, porque jamais se educa pelo medo, jamais se educa pela dúvida. Entretanto, quando alguns países se libertaram do jugo religioso e disseram que a religião era o ópio da humanidade, foi no sentido de que as religiões educavam pela dúvida e pelo medo. Precisava surgir uma doutrina que nos explicasse que a porta estreita é o caminho correto, mas não é o do sofrimento, não é da dor, é da alegria. Porque Jesus, em contraposição à porta estreita, ele disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ora, quem caminha pela porta estreita sem Jesus, sofrerá muito. Mas quem caminha aliado ao Mestre, o seu jugo será suave, o seu fardo será leve. Não quer dizer que não vamos passar dificuldades e obstáculos. Entretanto, o passaremos de maneira tranquila e feliz, porque Jesus nos dá o caminho para descobrirmos a forma de passarmos pelas dificuldades. Conta-se que um viajante ia entrando numa cidade e viu homens carregando carriolas, carrinhos cheios de pedra. E perguntou para um: o que é que você está fazendo? E quem é que gosta de carregar pedra aqui? O camarada falou: você não está vendo? Estou carregando pedra. E foi embora. Dali um pouco vem outro. Ele falou: por favor, o que você está fazendo com essas pedras? Não é do teu interesse? Por que não vai carregar pedra você? E continuou. E assim ele perguntou para vários, e todos eles nervosos, todos eles com o jugo pesado nas costas. Até que perguntou para um: escuta, o que é isso que você está carregando? E o rapaz, sorrindo, disse: são pedras, não é? E o que você vai fazer com elas? Ele pousou o carrinho e disse: eu vou ajudar a construir a catedral da nossa cidade. Terei orgulho de fazer isso. E o homem saiu pensativo. Todos nós temos que carregar nossos carrinhos cheios de pedra. Mas a inteligência está, não é nem a mística, a inteligência está em carregar com altivez, com grandeza, entendendo os objetivos. Porque quando nós estamos passando por dificuldades, e todas as dificuldades são passageiras, não são eternas, este deve ser o primeiro pensamento: eu estou atravessando por momentos os mais difíceis de minha vida, mas eles não ficarão eternamente. Um dia eu vou achar que eles nem existiram, porque passaram e ficaram. Eu tenho que entender que estes momentos, estas carroças cheias de pedra, nós todos passamos, porque são as dificuldades naturais de nossa ignorância. Não pensem que Deus coloca as pedras no caminho para que você chute e quebre o seu dedo. As pedras são o aprendizado. Quem é que não tem dificuldade de aprender a primeira conta de matemática e depois aquilo se torna tão simples? As pedras são as dificuldades de nossa ignorância. Não existe pedra para te fazer pagar pecado, existem consequências dos teus atos, né? Kardec diz: você paga não pelo que faz, mas pelas consequências daquilo que fez. Para mim não há nada mais maravilhoso do que esta frase de Kardec, que me dá o direito de escolher a vida que eu quero. Eu tenho até o direito de errar a quanto eu quiser, porque eu não vou sofrer exatamente pelo erro que eu estou cometendo, mas pelas consequências daquele erro. E isto me permite retomar o meu caminho sempre que minha consciência me indicar. E, entretanto, nós nos prendemos ao carrinho cheio de pedras e não percebemos que temos forma de carregar este carrinho sem sofrermos tanto. Esta é a porta estreita que nós gostaríamos de deixar de maneira clara ao entendimento de todos, que nós não precisamos entrar por ela de uma só vez. Nós percebemos que existe, à medida que nós vamos evoluindo, este pensamento é interessante. Gostaria que todos se apercebessem dele. Todas as vezes que nós vamos evoluindo, vamos progredindo, na saída desta palestra já será um pouco mais de progresso, porque tudo que fazemos é investimento, eu acabei de dizer, é experiência. Nós vamos aproximando as duas portas que estão escancaradas em nossa frente, a larga e a estreita. Porque quando somos muito primitivos,
A porta larga está tão escancarada que nós não enxergamos a estreita, passamos direto por ela. À medida que vamos tendo clara evidência dos fatos, vamos nos conhecendo, a porta estreita começa a assumir uma posição definida em nossa frente. Chega um momento que você pergunta, por que esta porta existe? Aí você descobre, aí te vem a vontade de entrar por ela. Então você começa a movimentar-se, mudando o seu comportamento na direção daquela porta. E à medida que você progride, estas duas portas vão se aproximando, se aproximando. Chegará um momento, e talvez seja este, eu espero que estamos já neste nível de evolução, que as duas portas estão tão próximas, que há uma tênue linha que as separa, que muitos dos nossos atos nos criam dúvida. Eu estou na porta larga ou eu estou na porta estreita? Estou certo fazendo isto ou estou errado fazendo isto? Quantas vezes nós pais nos perguntamos, estou educando bem o meu filho ou estou educando mal? Quem não se pergunta isso? Quantas vezes nós dizemos, aonde eu errei que meu filho tomou esse caminho? É a tênue linha que nos separa entre a porta larga e a porta estreita, porque ainda não temos a lucidez suficiente para descobri-la. Mas faz parte de nossa evolução. Nós estamos, ora com a porta estreita bem definida, ora com a porta larga bem definida, e na maioria das vezes, nós ainda estamos na dúvida entre isto é bom ou é isto que é bom. Oriento meu filho para uma escola particular, oriento para uma escola pública. Eu devo colaborar com minha esposa em casa ou devo participar com ela de outras coisas? E assim nós construímos uma série de dúvidas dentro da doutrina. Eu devo me ligar ao trabalho de desobsessão ou ao trabalho de assistência social? Eu devo agir desta maneira com um companheiro ou devo agir daquela maneira? Todas estas dúvidas que gradativamente antes não faziam parte de nossos conceitos, hoje fazem, é porque estamos clareando as definições que devemos seguir. E isto é bom, porque demonstra que estamos descobrindo o caminho da porta estreita. Mas enquanto esta porta não está devidamente definida, nós ficamos nessa dúvida, que o lanceiro ficou dentro da arena. Que porta eu entro? Na da esquerda ou na da direita? Vou encontrar uma fera ou vou encontrar a liberdade? Esta dúvida que nós gostaríamos de tê-la claramente, Kardec pincelou um quadro maravilhoso para nós descobrirmos definitivamente qual é o caminho da porta estreita. Só que Kardec não empurra ninguém para esta porta. Ele definiu claramente quais são os caminhos, tirando-nos a dúvida e o medo a respeito de nosso futuro. Ele desvendou, ele revelou o que estava escondido pela nossa ignorância. E um dos maiores tabus, queiram ou não, foram os tabus que nos oprimiram durante todas as encarnações e, quiçá, até há bem pouco tempo, é a ideia do céu e do inferno. Que é maior dúvida na cabeça de um homem do que o medo de ir para o inferno. O medo de arder eternamente nas chamas do sofrimento. Lembro-me de um amigo que frequentava conosco a federação, enquanto sua família ia para a igreja adventista ao lado da federação, no prédio antigo. Ele caminhava para a federação e elas iam para a igreja. E nós tínhamos muita amizade, porque ele morava perto de casa. E ele me confessava, eu estou numa dúvida terrível, porque minha família acha que não se importa que eu seja um bom pai, um bom marido, que eu ao morrer estarei perdido eternamente, porque não reconheci Jesus, não recebi Jesus no batismo da igreja deles. O que eu faço? Permaneço ou vou para lá? Vejam a dúvida, como cada um vai descobrindo suas dúvidas. Ele sabia perfeitamente qual era o caminho que lhe interessava, porque ele gostava, ele entendia a doutrina. Mas, por outro lado, ele percebia a angústia que vivia sua família pela bendita ideia, eu digo bendita para não dizer outra coisa, do inferno. Imaginem vocês terem na ideia de que um filho estará perdido eternamente no inferno. Imaginem vocês achando que o seu filho irá para a prisão perpétua, no meio de bandidos que lhe farão sofrer a vida inteira. Quanto o coração angustiado fica de paz. Assim ficam aqueles que acreditam no inferno.
E também os que acreditam no céu também ficam angustiados, porque se passa uma falsa noção de céu. Eu já contei para vocês aquele camarada que morreu e queria ardentemente ir para o céu. Aí de repente ele se viu numa sala maravilhosa, quase do tamanho deste salão. Podia jogar bola, fazer o que quiser. Era sofá estofado por todo lado, televisão em todos os cantos da casa, ventiladores girando, né? Sorria, falou, meu Deus, era isto que eu queria, o céu. Finalmente valeu a pena o que eu fiz na vida, ganhei o céu. E ficou lá uns 5 anos desfrutando de tudo aquilo. Aí ele já não aguentava mais aquilo. Aí um dia passou um espírito e ele chamou, olha, por favor, você podia me fazer um favorzinho? Eu estou aqui há 5 anos desfrutando desta maravilha, mas será que você me conseguiria uma visita no inferno? Um pouquinho só. Por quê? Porque não dá para ficar aqui, eu queria conhecer um pouco, dar umas voltas por aí, ver o inferno como é. Aí o espírito coçou a cabeça e falou, meu amigo, você está querendo ir para o inferno? E por acaso onde é que você pensa que está? Você está no inferno, meu amigo. Porque o céu que nos pintaram, não é, dos anjos e os arcanjos tocando, ainda se tivesse um tamborim no céu, mas é só harpa, né? Como é que o brasileiro vai ficar no céu sem um sambinha? Já pensou? Todos os santos da igreja são antigos, não eram brasileiros. Quem sabe a gente canonize algum santo que saiu de uma escola de samba? E aí vai ter instrumento que o brasileiro goste, porque aquilo não é céu que ninguém goste. Nós vemos pelos relatos de André Luiz e dos espíritos, um céu laborioso. Tem-se a impressão de se entrar numa indústria automobilística no céu, onde todos trabalham ininterruptamente. Com uma grande diferença, todos sorriem felizes. Não se faz greve no céu, né? Não tem sindicato, talvez tenha, né? Porque o céu é um espaço laborioso que existe em todos os lugares. Não há lugares circunscritos para o céu, como não há lugares circunscritos para o inferno. Existem locais que, por afinidade, nós nos ligamos às pessoas e consideramos aquele ambiente um pedaço do inferno ou um pedaço do céu, porque ali vive-se em paz ou vive-se em angústia, né? Portanto, Kardec trouxe uma das grandes glórias da modernidade, é desmistificar a ideia do inferno. Pela reiterada colocação intelectual, didática da reencarnação, Kardec tira de vez a ideia da existência única, aonde o espírito nasce no momento da concepção, vem nos dar, a par da ciência, a ideia evolucionista, de que nós hoje, se somos portadores de limitações intelectuais, limitações físicas ou orgânicas, teremos imensas oportunidades de desfrutarmos um corpo e uma mente saudável em próximas encarnações. E isto não é comodismo, como dizem os opositores da doutrina, vocês ficam esperando a outra encarnação. Ficamos não, nós trabalhamos sem parar nesta encarnação, porque temos certeza absoluta de que a vida é uma lei de causa e efeito, não é uma vida de benesses de Deus. Deus não faz favor para ninguém, eu sempre digo isso, e às vezes causa escândalo no público. Outro dia vieram me dizer, eu falei, o passe não vai resolver tua vida. O centro me chamou lá atrás, esse pessoal vem aqui só para tomar passe. Você fala isso, não vem mais ninguém. Espera, vamos complementar. Gente, o passe resolve 5 minutos de nossa vida, 10, meia hora, 1 ano, mas a resolução definitiva está dentro de cada um. A palestra é mais importante do que o passe. O passe é o analgésico. A palestra é a operação que te tira a doença definitiva. Por quê? Porque ela te permite raciocinar, conhecer a si próprio e mudar de comportamento. Lembrem-se que Jesus curou muitas pessoas e estatisticamente muitas delas voltaram a ficar doentes. Por quê? Porque haviam se curado apenas o corpo e não a alma, o perispírito, não a mudança de comportamento. É do conhecimento de todos a passagem dos 10 leprosos, que Jesus cura os 10 e eles, sem sequer lembrarem do que Jesus fez, saem desesperados para a cidade para contar para todo mundo que estavam curados, a pele limpa. E Jesus continuou sua jornada, de repente volta um dos 10
e disse: mestre, eu vim vos agradecer o que o Senhor me fez. E Jesus disse: você, e onde estão os outros? Os outros estão comemorando a sua cura. Jesus disse para os apóstolos: em verdade vos digo que dentre os 10, só este está curado. Porque houve uma transformação interna. E Kardec é muito claro em nos dar o direito de escolher o caminho. Mas, acima de tudo, Kardec coloca de maneira até infantil, para que a gente não sinta o trauma da responsabilidade. Ele nos coloca a ideia dos compromissos e da responsabilidade. Você, à medida que evolui, à medida que pode, você vai assumindo compromissos com as pessoas e com você mesmo. Aliás, o falar em você mesmo é algo que nós precisamos meditar um pouco, porque geralmente nós pensamos em passar informações para os outros, em educar os nossos filhos, fazer nossos filhos felizes, satisfazermos as necessidades, as exigências da esposa, dos pais, e nos esquecemos que o ponto de partida para tudo está em nós. Lembro-me de uma história, de vez em quando a gente conta umas historinhas, quando eu vejo que o pessoal começa a dormir, eu conto a história, todo mundo acorda. Aliás, já está na hora de encerrar nossa palestra? Não, ainda não. Conta que numa cidade do interior, numa fazenda, havia um galinheiro muito bem feito, muito bem construído, e esse galinheiro tinha pelo galo uma admiração terrível, total. Todo homem gostaria de ter essa admiração, né? Mas um dia as mulheres descobrem e a gente perde todo aquele valor aparente que tínhamos. E este galo era adorado por todos no galinheiro, porque era ele quem fazia o sol nascer. Todas as manhãs ele levantava-se cedo, estava escuro ainda, subia no puleiro, olhava para ver se as galinhas estavam olhando para ele, aprumava o peito e cantava. Cantava umas 5, 6 vezes, não parava de cantar, e dali um pouco eis que o sol surgia atrás da montanha. As galinhas cantavam, beijavam os pés dele, as mãos dele, o rosto dele, bico, até o bico. E ele vivia feliz, e todos ali se sentiam seguros, porque ele se imaginava como o dono do sol, aquele que cantava para o sol nascer. E todos tinham a convicção de que se ele não cantasse, o sol não nasceria. Mas um dia o galo ficou doente, tadinho. Passou a noite em claro, lá para as 4 da manhã ele caiu no sono e não acordou. As galinhas ficaram apavoradas. Se ele não acordar, nós vamos ficar na noite, não vai nascer o sol. E todas elas apavoradas, quando perceberam, olharam para a montanha e viram que o sol nascia, reluzente e bonito, independente do galo cantar. Ficaram emocionadas e descobriram que o sol nascia sem que o galo cantasse. Ficaram em volta dele andando de um lado para o outro. De repente o galo acordou, deu um pulo e começou a cantar, para ver se enganava, não é? Mas as galinhas já haviam descoberto. Ele cantava para o sol nascer, mas o sol não nascia porque ele cantava. E dentre todos os que ali estavam e que se decepcionaram com a realidade, a maior decepção foi a do próprio galo, porque ele não sabia que ele não cantava para o sol nascer. Ele estava enganado, ele imaginava que ele teria o poder de fazer o sol nascer. E esta descoberta colocou-o em dúvidas tão grandes, tão traumáticas, que ele possivelmente resolveria abandonar aquele local com vergonha das pessoas que ali estavam. Quantos de nós que não somos como este galo? Quantos de nós que imaginamos sermos os protagonistas, sermos os portadores da felicidade do lar, do crescimento do centro? Sem nós o centro não vai para frente, sem nós esta firma perderia dinheiro, sem nós o que seria desta sociedade? E nós percebemos repentinamente que o sol nasce independente de nós, que nós é que nos beneficiamos da família, nós é que nos beneficiamos da casa espírita. Nosso quinhão é importante, mas não é indispensável,
porque há sempre um sol brilhando, independente de nós próprios. E a doutrina espírita vem nos mostrar isto com clareza. Portanto, nós não somos insubstituíveis. Entretanto, somos pessoas extremamente necessárias no ambiente em que vivemos. Quantos jovens casais se separam gratuitamente, sem necessidade, porque as separações necessárias são compreendidas, desnecessariamente separam-se, porque não percebem a falta que farão na vida de seus filhos. Não percebem o quanto os filhos precisam da presença ininterrupta dos dois referenciais de sua vida, do homem e da mulher. E muitas vezes a mulher assume o comando sozinha e diz: eu sou o pai e sou a mãe desta criança. É um dito popular que representa o que a mãe queria ser, mas não representa o que é. Porque a mãe pode no máximo ser uma supermãe, nunca o pai. O pai é o pai. Só ele pode ocupar este cargo, este lugar. E ela se desdobra em todas as possibilidades para substituir a figura do pai. E chega a fazê-lo com perfeição, mas nunca será o pai. Porque o pai é o pai e é ele que o filho precisa. Ou uma figura masculina que porventura se consiga colocar no lugar do pai. Alguém que com personalidade de homem vá amá-lo, para que ele tenha este referencial de sua vida. E isto a doutrina espírita nos dá o direito de escolher. Está aí a porta larga, a porta estreita. Outro dia um casal nos procurou. Nós precisamos nos separar, não temos mais condição de viver. E eu diria, esta é a porta larga. Entretanto, depois que se separaram, os filhos começaram a ser mais felizes, porque a presença dos dois oprimia a felicidade dos filhos. Eu disse, meu Deus, que direito tinha eu de dizer para eles que eles deveriam ficar juntos, sem saber as consequências disso? Aliás, nós não temos direito de dizer nada, é o casal que deve decidir. Hoje estas crianças convivem pacificamente com o pai e com a mãe, e estão mais felizes e mais desenvoltas. Portanto, cada momento é um mistério que tem que ser analisado e tem que ser entendido de per si, para que a gente não caia no erro de apontar, porque Kardec teve o bom senso, como ele é conhecido, de descortinar os caminhos que temos que seguir, mas ele nunca nos empurra para um caminho. E os espíritas dizem, mas a dor empurra, mas quem escolhe a dor somos nós. Deus não escolhe a dor nossa, nós é que escolhemos, porque a dor é a consequência de nossos atos. É quando eu disse, nós pagamos não pelo que fazemos, mas pelas consequências do que fazemos. Porque se eu me atirar desta mesa e não me machucar, eu não estou sofrendo nada. Mas se eu me atirar da mesa e me machucar, o que é que me fez sofrer? Foi o pulo ou foi a consequência do pulo? Foi a consequência do pulo. Se eu maltratar alguém e este alguém me perdoar, a minha dor será menor. Será apenas a dor da consciência e da minha recuperação. Mas se ele não me perdoar e se vingar, além da minha consciência, eu vou sofrer o algoz que irá me prejudicar. É isto que Kardec colocou. Portanto, quando nós conseguimos ligar esta transação que fazemos de um para outro, nós percebemos que o jugo se torna mais suave e que a porta estreita se alarga. Nós podemos entrar mais tranquilamente. E precisamos encerrar? Falta alguma coisa? Eu não consigo me lembrar do fim da história. Você vai ligar a câmera? Ah, já estava ligado, eu pensei que fosse só para... Estava ali na arena o lanceiro, ouvindo a orientação de sua amante, da mulher que ele amava. E o que fazer? Acreditar nela ou desconfiar dela também? Eis a grande dúvida. Ela me ama, mas exatamente que tipo de amor ela tem por mim? Ela prefere renunciar ao amor para me ver feliz? Ou ela quer que eu sofra junto com ela na presença da fera? E o lanceiro começou a caminhar, mas entre as duas portas, não havia ainda se decidido. Que porta ele escolheria? Enquanto isso, a jovem apressou os passos. De repente ele abre a porta da fera e ela me pega, e ela pensou. Apressou os passos e foi de encontro ao rei. Sentou-se ao lado dele
E aí o rei perguntou: que porta você indicou? Aí ela olhou para ele e fez assim: vai ficar na dúvida também, não vou te contar. O rei percebeu que a dúvida fazia parte de todos, e o rei começou a se remoer. Que porta ela indicou para ele? E o rapaz continuou caminhando, caminhando. Quando chegou na frente das duas portas, resoluto, abriu uma das portas, e para susto seu, não havia ninguém, só a porta da liberdade. Ele avançou por ela, como com medo que algo retornasse. Não havia fera, não havia mulher nenhuma. A jovem olhou para o rei levantou-se, tomou as mãos da jovem e disse: minha jovem, você indicou a porta certa para ele, porque a outra tinha uma fera de verdade, mas você demonstrou a grandeza do seu amor. Você mostrou que era capaz de renunciar à posse de alguém para lhe dar felicidade. Eu não te mereço e não tenho direito de ficar com alguém que não me quer. Te devolvo a liberdade também, para que você caminhe ao lado dele. Vou sofrer com isto, mas terei certeza de que a pessoa que eu amo estará feliz. Este gesto de renúncia, este gesto de independência e de autonomia, é que faz parte das histórias, não da nossa vida real. Porque eu pergunto, quem de nós teria a grandeza de tomar esta decisão? Com o orgulho, com o machismo que nos domina, nem homem nem mulher faria isso. Mulher ainda de vez em quando faz, mas homem nenhum faria. Não é verdade? A senhora fez, ela falou para ninguém. Eu não faria. Opa, deu para ouvir o que eu falei? Não, não é? É muito difícil esta tomada de atitude. Entretanto, ela foi premiada porque soube renunciar. Ele foi premiado porque mostrou a grandeza de espírito e a capacidade que ele tinha de dominar as situações sem se perder nelas. E o rapaz que confiou na jovem também conseguiu a liberdade, porque se ele desconfia, ele diz: ah, ela me deu a porta errada, eu vou entrar nesta, e ele seria comido pela fera. Que nós possamos perceber que em nossa vida nós estamos constantemente sendo defrontados por portas distintas que temos que tomar a decisão. E as decisões só são tomadas quando nós temos consciência. E não há consciência sem conhecimento. E não há conhecimento sem estudo, sem preparo. E qual é a base da doutrina espírita, se não dar escolas e livros a mão cheias para que o homem possa usar, possa se instruir, possa se preparar, possa formar o seu comportamento. Disse que a morte é inevitável, mas que não morra sem viver e que não se viva sem amar. Entretanto, um amor verdadeiro é aquele que nós conseguimos ser felizes, independente dos outros. É um amor que não atrela a sua felicidade à felicidade dos outros, que consegue se construir, ser como o galo que descobriu que ele tinha que recriar a sua vida, independente do sol. Esta é uma das grandes dificuldades, que aliás já serve como prenúncio para a palestra dos pais para o ano que vem, quando nós trataremos deste tema que estamos preparando, sobre a autofelicidade e sobre o respeito a cada um como cada um é. Já fizemos a propaganda. Queríamos deixar como lembrança de que existem coisas que nós ficamos na dúvida e, entretanto, tanto a doutrina quanto a psicologia nos deixam de maneira clara. Nós precisamos separar bem o ter do ser. Nós vivemos muito em função de ter posse das coisas, das pessoas, da família, dos bens materiais, do dinheiro. E, entretanto, a posse das coisas são apenas os momentos passageiros que servem de apoio para nós sermos alguma coisa e alguém. E, entretanto, invertemos completamente os objetivos da vida. E temos como objetivo maior o ter as coisas em detrimento do ser. Nós chegamos ao fim da vida com os cofres abarrotados. Alguns chegam, né? Outros, coitados, não tem nem onde morrer. Chegamos no fim da vida com a conquista de bens. Entretanto, a nossa autoconquista se perdeu,
porque nós valorizamos aquilo que são valores superficiais e externos e não valores internos. Querem ver um dos valores que o homem desconhece, desprestigia, não valoriza e perde a grande chance de ser feliz? Chama-se carícia. Hoje, mais do que nunca, tanto a doutrina espírita quanto a psicologia vem nos dando a ideia exata do que a carícia representa no relacionamento entre nós, homens e mulheres. E nós, de maneira preconceituosa, analisamos a carícia apenas como lado sensual de nossa vida. Entretanto, vem a orientação, não só, como disse, da psicologia, como da própria doutrina espírita, de que a carícia se dá através da troca de olhar, através de um sorriso amigo que nós dirigimos para alguém desconhecido, ou quem sabe para um filho que se levanta atordoado pelos problemas que viveu, e nós trocamos um sorriso de bom dia, ou pela esposa ou pelo marido, aborrecido com uma série de problemas, e que nós o cumprimentamos com um sorriso. A troca de olhar diz muito em nossa vida. Entretanto, a mais forte de todas as carícias é a carícia do toque. Aquela que você pode chegar perto da pessoa, tocar o seu rosto, tocar suas mãos, o seu cabelo, beijar-lhe, dar um pouco de você. Disse que nós, homens, mulheres, temos mais pontos de toque em nosso corpo do que as estrelas no céu numa noite de inverno. Entretanto, nós nos limitamos a negarmos esta carícia, a não ser em alguns momentos raros e especiais de nossa vida. Quantas horas nós passamos ao lado da mulher, vendo uma televisão, como se fossem duas pessoas independentes, que não se tocam, não se olham, não se sorriem, como se fossem duas estátuas ali permanecendo. Nós aqui no auditório, poucos são os que se tocam. Há igrejas que separam homem e mulher para um não encostar no outro. Alguns casais estão de mãos dadas, outros de braço, mas outros sentam e fazem questão de não encostar. E na verdade, nós precisamos deste toque constante, desta troca de carícia, porque isso nos alimenta, isto satisfaz as nossas exigências emocionais. Nós nos alimentamos com as carícias um do outro. E para encerrar este raciocínio, imaginem as crianças que estão renascendo e que se furtam do toque dos pais, pelo excesso de compromisso que os pais têm e não podem ficar ao lado delas. Não é preciso ficar às 24 horas, mas a criança precisa ardentemente do toque de alguém que lhes ama. É aquilo que nós passarmos para as crianças até os 5 anos, ficam gravados de maneira indelével no seu perispírito, na sua mente, e jamais se apagará. Dizem os psicólogos que aquilo que nós gravarmos até os 5 anos, nós podemos no máximo desligar, mas nunca desgravar. Porque é uma experiência tão forte, exatamente porque a criança não tem o senso crítico, ela grava a emoção do acontecimento, mas não a causa do acontecimento. Se um pai chega em casa extremamente aborrecido por ter perdido o emprego ou por ter discutido com alguém, bebe no caminho, em casa discute, briga, sua esposa não tem a paciência necessária para absorver a crítica dele e devolve a ele, e aquilo vira um transtorno em casa, e esta criança está observando, nós adultos diríamos, coitado, ele está nervoso porque perdeu o emprego, entendemos a razão da briga do casal. Mas a criança, nesta fase que não tem o senso crítico, ela não é capaz de saber o porquê seu pai e sua mãe agiram assim. Ela só deixará gravado a crueldade daquele momento. O momento intempestivo que os dois se chocaram. E esta gravação não sai mais. Esta gravação permanece. E depois nós adultos temos traumas, temos dificuldades, uma porção de problemas que surgem. Aliados à experiência da outra encarnação, e isto surge o que? O homem que nós somos. Que buscamos na doutrina o desligar das gravações, mas estas gravações estão e permanecerão. E só para encerrar, eu pensei que estivesse olhando o relógio, era o microfone, mas eu estou olhando o relógio e nós estamos
chegando em cima da hora, nós gostaríamos de lembrar a vocês que a porta estreita é o ser, e a porta larga é o ter, é o possuir. Nós temos o direito de viver na porta larga porque precisamos ter, mas não podemos nos esquecer de que a porta estreita é uma conquista do Espírito, e que à medida que nós a conquistamos, ela vai se alargando, até que um dia a porta estreita deixe de ser estreita, para ser tão fácil, tão bom, como se fosse a porta larga. Aí, neste momento, a porta larga será desprezada. Mas enquanto elas existirem em nossa vida, nós precisamos saber conviver com ambas as portas. Porque nem a César e nem a Deus nós podemos nos dar inteiramente, porque não estamos preparados ainda. Conta-se que um pai e uma mãe viviam extremamente preocupados com o comportamento de um jovem adolescente, seu filho, filho único, que não se dedicava aos estudos nem ao trabalho, mantinha uma independência de vida que criava sérios transtornos e preocupações na vida destes pais. Classe média baixa, pouco poderiam oferecer de futuro para este filho, senão o estudo, para que ele um dia pudesse ser autônomo, independente e ter sua vida própria. Entretanto, o caminho que este filho tomava deixava-os extremamente preocupados, porque percebia para onde ele caminhava e dificilmente conseguiria se colocar na vida. Até porque nesta fase da dúvida, muitas vezes os jovens, diziam os pais, podem se ligar a outros vícios e aí se perderem completamente. E um dia o pai teve uma ideia. Ligado à ideia da posse do ter, percebeu que poderia oferecer ao filho algo em troca do estudo, trocar com ele, barganhar, fazer com que o filho trocasse o estudo por um bem material, e quem sabe ali lhe daria condição de crescimento. E chamou o filho e disse: meu filho, na idade que você está, todos os jovens querem ter um carro. Você e seus amigos não o têm, era uma época difícil de ter carro. Eu também não tenho, mas tua mãe e eu fizemos um compromisso, assumimos, e estamos te fazendo uma promessa. Você tem ainda uns 2 anos de se preparar para a faculdade. Se você entrar na faculdade, nós começaremos a guardar dinheiro hoje e lhe daremos um carro no dia que você entrar na faculdade. O jovem ficou encantado com a promessa, era o que ele queria. Chegou para os amigos e disse: olha, de hoje em diante mudei de vida. O velho vai me dar um carro se eu entrar na faculdade. Rapaz, que legal, vai firme. É aquele papo que o jovem tem. Aliás, eles nem falam mais, eles só fazem sinal. Está sumindo o vocabulário na boca do jovem. Eu nunca vi, que coisa incrível, não é? Como é que vamos ter orador espírita? E o pessoal? Sabe que os mudos e os surdos batem palma assim, nós vamos bater palma assim para ele. E o jovem mudou de vida. Começou a estudar, estudar, estudar. Se afastou daqueles amigos e arranjou outros, mas o seu coração estava preso ao seu tesouro. E ele o que queria era o carro mesmo. E ele dizia: acabando de ganhar o carro, eu vou encostar o corpo, não vou continuar estudando, nada disso. O que eu quero é sair por aí com o meu carro. Chegou o dia do vestibular, ele entrou na faculdade de medicina. Uma festa de felicidade. Aqueles pais exultavam de alegria. Entretanto, no interregno entre a preparação e a entrada, os pais, um dia meditando sobre o ter e o ser, sobre a porta larga e a porta estreita, ficaram aterrorizados com as conclusões que chegaram. E ambos, com lágrimas nos olhos, diziam: meu Deus, para onde eu estou encaminhando o meu filho? Eu estou ganhando um título de médico na família, mas estou perdendo a alma do meu filho. Eu não estou dando a ele o direito de descobrir a beleza da bondade e da caridade. Eu estou dando a ele o ensinamento de que nós devemos negociar em tudo que fazemos na vida e que os nossos bens pessoais jamais devem ser doados, devem ser trocados e negociados. É isto que eu estou ensinando. Eu não estou ensinando o meu filho a amar a sua profissão, mas barganhar com a profissão, negociar com ela. Que péssimo profissional ele será. E isto foi criando uma dificuldade de razão nestes pais, e sofrendo com esta situação, tentavam dialogar com o filho,
dissuadindo da ideia de trocar o diploma pelo carro, mas o filho se mantinha firme, rígido naquela posição. No dia da festa em que ele estava comemorando a entrada da faculdade, ele convidou todos os seus colegas e dizia: hoje vocês vão ver o carro que eu vou ganhar. E ali estavam 15, 20 amigos dos mais próximos, os parentes mais próximos. A mãe, com sacrifício, fez uma mesa de doces, de salgados. E ali, em toda a festa, o que mais o jovem queria era o momento de receber o carro, era só o que ele pensava. Até que, num determinado momento, o pai bateu palmas, pediu que todos silenciassem e disse que naquele instante ele estaria cumprindo uma promessa feita, de uma maneira um pouco diferente do que ele havia prometido, mas ele iria cumprir. E a mãe lhe trouxe uma caixa grande, e pela maneira como ela carregava, era uma caixa pesada. Alguns sussurraram: vai ver que o carro está aí dentro, do jeito que ela carrega a caixa. E o filho achou meio estranho e ficou olhando, mas o pai tomou a caixa e disse: meu filho, aqui está o presente que eu te prometi. O filho pegou, realmente era pesada, abriu a tampa e dentro havia uma Bíblia. Quando o filho viu aquela Bíblia, ficou tão traumatizado, colocou-a de lado com um sorriso amarelo. Aquele sussurro dos colegas, aquela ironia que surgiu entre todos, fez com que o rapaz se ruborizasse, não dissesse uma palavra para os pais e saiu gargalhando no meio dos jovens, como num desabafo de loucura. A festa passou e ele já não conversou mais com os pais. Iniciou o seu período de faculdade e rapidamente se tornou independente, porque a sua grande vontade era sair de casa, abandonar os pais que não mereciam a sua confiança. Nunca perguntou aos pais: por que me fizeram isso? Apenas silenciou e deixou os pais num silêncio profundo, num anonimato, num esquecimento, que fizeram com que estes pais fossem morrendo lentamente. O rapaz se formou, nem sequer comunicou aos pais que havia se formado, nem telefonemas ele aceitava mais. Casou-se e continuou ausente da família de seus pais. Até que um dia recebeu o comunicado que seu pai havia falecido. Foi até o enterro do pai, era uma obrigação social. Ali encontrou a mãe, cumprimentou-a com uma certa frieza. E depois do féretro, quando se despedia da mãe, a mãe voltou com a mesma caixa e disse: meu filho, este foi o presente que teu pai te deu. Leve pelo menos com você. Reconheça o que o seu pai fez, meu filho. Pelo menos leve esta Bíblia com você. As coisas já passaram. E o jovem pegou a Bíblia, pôs embaixo do braço e foi embora para casa. Abriu-a dentro de casa e foi colocá-la na biblioteca. Só que na hora que ele colocou na biblioteca, ele percebeu que uma das páginas se abria, como se tivesse alguma coisa dentro. Ele pegou a Bíblia, abriu e havia um envelope amarelado dentro. Um envelope de quase 10 anos. Ele abriu rapidamente o envelope e ali havia um cheque de valor alto. E um papel com um bilhete que dizia: querido filho, nós nos confundimos quando te prometemos o carro, mas a nossa promessa está sendo feita. Aqui está um cheque que nós conseguimos com muito trabalho. Faça dele o que você quiser, mas junto nós te damos a Bíblia, porque ela te ensinará a amar o teu próximo e a tua profissão. Os teus pais que te amam eternamente. Beijos. Quando o jovem terminou de ler, as lágrimas caíam sobre o papel. Ele havia perdido a grande oportunidade de ser ao lado do seu pai. Só que seu pai já não existia mais. E sua mãe já havia morrido espiritualmente. Fechou a Bíblia e chorou amargamente. A inconsistência de saber entender o que é amar, o que é respeitar, o que é a porta estreita, o que é a porta larga. Que estas lições fiquem em nossos corações, nos lembrando que nós recebemos a todo instante o presente dos pais. Nós é que não sabemos entendê-los. E acima de todos os pais está Deus, que nos dá a maravilha da vida e a maravilha deste domingo de manhã.